Esporte Terê. Esporte Terê FM. Chega mais. Felipe Abreu tá na área. Fala, Zequinha! Dias, né, cara? Boa Beleza. tarde, beleza? Tranquilo? Beleza, tudo em paz. E você, tudo Que bem, bom, cara? hein, cara? Tô bem, graças a Deus. Tudo Quando o cara bom. tá com os boletos pagos, é assim, tudo em paz. Quem tá? Gostei de ver você falando, cara. Fala com Uma eles. pressão. Tá pago. Então, avisa eles Legal. já que eles já estão pagos, então, pra mim. O boleto tá pago, tá? Porque não adianta não, né? Só avisar. Bom, é o seguinte. Final de semana Final movimentado, de né, semana Zeca? foi movimentado, isso mesmo, né? E o Fluminense precisava de uma noite como a que teve, né, na vitória sobre o São Paulo pra dar Sabadão. uma respirada Sim. e seguir, né? E sair dessa fase ruim, né? Que O tava. Fluminense vinha de momentos complicados, né, Zeca? Muitos. Sim. Muitos momentos. Amanhã tem um jogo importantíssimo, né? Venceu o São Paulo no sábado por 2-1, gols de John Kennedy e Canóbio. O Soteldo até chegou a fazer o terceiro, mas o Castilho estava impedido, participou da jogada, acabou. Puxa vida, atrapalhou o menino. Acabou tendo gol anulado. Acho que faz bastante tempo que o Soteldo não faz um golzinho, pelo menos que eu me Eu lembre. também não tô lembrando, Né? não, da última vez que ele fez, não. Sim. O Fluminense joga, mais uma vez falando, joga amanhã contra o Bolívar. Precisa ganhar e ganhar bem, né, cara? Precisa. A estatística que o pessoal pegou, né? O Fluminense precisa fazer 3-0 no Bolívar aí pra conseguir ultrapassar o Bolívar na tabela lá do grupo. E essa vitória foi importante, né, Felipe? Justamente pra isso. Pra Pra dar dar moral, moral, porque, sim. assim, não vai ser uma missão fácil, Não, né? não. Essa na O jogo é Libertadores. no Maracanã. O jogo é no Maracanã, assim, não é pra ser difícil também, Zeca. Não. Mas o que o Eu acho Fluminense que amanhã vem não vai vivendo, ser. O problema Sim. é ter que fazer muitos gols, depois É. ter que vencer de novo, enfim. O Fluminense tá Mas- vivendo na Libertadores desse ano, tá difícil. Mas assim, Mas o dá pra Fluminense sair dessa situação. já isso aí. começou bem, né? Fez as pazes com a torcida, né? Isso. Ontem tiveram mais de 28 mil presentes lá. Foi, tirando os clássicos, o maior público do Fluminense no ano. Pro jogo contra o Bolívar já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, então já sabe, né? Ó, que beleza. Então já Lotado. sabe, vai estar lotado. Cara, o Zubeldia não vai poder participar do jogo lá contra o Bolívar, porque tá suspenso, Tem né? esse desfalque, mano. Cara, ele conseguiu ser suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pô, impressionante. Como assim na Libertadores? Mas também não para, Tomou né? cartão em todos os E jogos. Vale, reclama, não sei o que muito 100% de aproveitamento. Caramba, que loucura isso, meu dia. Zubeldia, parabéns. Deve ter levado a multinha também, né? Que a Libertadores pune por cartão, verdade. né? Quem deve assumir a área ali, a área técnica é o Max Cubeiras, que já foi aquele cara que ficou no lugar dele quando ele Isso. se ausentou por causa do problema no coração, né, Zeca? Então conhece bem o time. Sim. E é isso, aí pra cima o Fluminense pra Tem que vencer. amanhã. Tem que vencer. Né? No Campeonato Brasileiro, o Fluminense chegou a 30 pontos, né? Se aproximou de novo ao Flamengo, né? O Flamengo tem 31 e voltou a ficar mais próximo também do Palmeiras, tá? 5 pontos do Palmeiras agora. O Fluminense que deu mole, né? E acabou ficando para trás nas últimas rodadas e voltou à briga. Se distanciou, fez 6 pontos de diferença pro São Paulo. São Paulo tem 24. Né? A parte do quarto para baixo tá meio embolado, Zeca. Pra você ter uma ideia, ó, o São Paulo tem 30, o Palmeiras tem 35, o Flamengo 31, o Fluminense 30. Beleza, esses aí brigam pela parte de cima da tabela. São Paulo 24, Atlético Paranaense 24, aí o Botafogo tá em nono, cara, tem 21 pontos. Então, joga com o São Paulo na próxima rodada. Se vencer o São Paulo, passa o São Paulo. Só que tem, dá um beleza, salto, tem uns mas aí, outros times que tem que dar mole também. Tem que secar os sim, outros. Sim, o Vasco é 12º com 20 pontos. Então, você vê que tá embolado aí do quarto pra baixo, tá embolado. Dá pra todo mundo brigar. Sim, uma vitória importante porque realmente foi isso. Foi um confronto direto, né? Então, sim, pro venceu o Fluminense, São Paulo sim, e beleza. E né? abriu mais uma gordura também, né, Zeca? Então, vamos lá, já que eu falei do Botafogo, o Botafogo também venceu bem o Corinthians, né? Tem uma sequência muito complicada o Botafogo, né? Esse foi o último jogo em casa até a parada da Copa do Mundo. E o Botafogo fez o dever de casa, venceu contra todas as probabilidades, né? O Arthur Cabral, foi tudo esquisito esse jogo. Arthur Cabral fez 3 gols, 2 golaços. Verdade. O Botafogo vinha de uma eliminação, né, complicada na Copa do Brasil. A despedida do Barbosa, Danilo cortado em cima da hora, horas antes do jogo. Então, assim, foi um jogo atípico, digamos assim, que o Botafogo se impôs. Fez talvez a melhor partida sob o comando do Franklin Carvalho, venceu por 3-1 o Corinthians, que também não costuma ser jogo fácil, né? Embora o Corinthians esteja na zona de rebaixamento hoje, mas não costuma ser jogo fácil. É o Corinthians. Sim, né? sim. E foi um cenário que acho que ninguém esperava por tudo que envolveu ali o jogo, mas deu tudo certo. Falando do corte do Danilo, foi
dá pra dizer que foi um pouco esquisito, né, Zeca? No sábado ele conversou com o Franklin Carvalho, ele, na conversa, falou que tava cansado, ele vem de 4 jogos seguidos, né, e falou que tava cansado, meteu esse migué e pediu pra não jogar no domingo. Mesmo assim, o Franklin manteve ele nos relacionados pro jogo. Só que, no domingo pela manhã ele conversou de novo com o Franklin e pediu mais uma vez. Essa insistência causou um desgaste e fez ele ser cortado. Horas legal, antes aí da partida, o Franklin comunicou à diretoria que ele não seria cortado. Inclusive, na entrevista coletiva depois do jogo, o Franklin falou que o importante é o grupo. O grupo é o mais importante que o individual. O grupo é mais importante que o individual. Exato. Então, assim, ele entendeu que o Danilo... Só que tem uma contrapartida. O Danilo, a gente sabe que é um dos negociáveis do Botafogo e talvez seja a maior chance do Botafogo fazer dinheiro, né, no meio da temporada. O Danilo tem 12 jogos, irmão. Ele, tudo bem, entende-se que ele vai pra Copa do Mundo. Todo mundo, acho que ninguém aqui imagina que ele não vá. Eu acho muito difícil também. Sim. Se ele jogasse ontem, ia ser complicado pra negociar aqui dentro do país. Sim, se ele jogasse, sabe-se que o Palmeiras e o Flamengo têm interesse no Danilo. Se joga, ele só poderia jogar. Se ele joga ontem, ele só poderia jogar por Palmeiras ou Flamengo no próximo ano, 2027. Porque ninguém vai contratar jogador pra jogar só Libertadores, né? Ou Copa do Brasil, que seja. Eu acho que nem pode mais na Copa do Brasil, porque já jogou pelo Botafogo, né? Não me lembro se mudou essa regra. Não me lembro. Pois é, eu não lembro. Antigamente não podia. Se tem isso ainda. Mas enfim, de qualquer forma, realmente assim, sim, você tem que estar com cara de disposição tudo bem, pra tudo, né? A preferência do Danilo é pra Europa. Mas a gente sabe que é meio inconstante, ainda mais que o Danilo já tem acho que 23 anos, se não me engano. Não pode ser que não venha um time de grande porte procurar o Danilo. Óbvio que vão ter times periféricos, digamos assim, né? Os times de meio de tabela e tal, que vão procurar. Será que ele quer isso? Ou ele quer um clube que vai brigar por alguma coisa lá na Europa? E depende do valor também, né? Sim, o clube também tá pensando nisso. Porque, o Botafogo, se ele for pra Copa, consegue tranquilamente o que o Botafogo quer, que é os 40 milhões. Pelo menos. Mas às vezes, sei lá, alguém chega junto aqui, o Flamengo, o Palmeiras, ou outro, oferece um bom dinheiro também. Eu acho que os dois clubes estão dispostos a pagar os 40 milhões se vale muito a pena, né? Sim, eu acho que o Botafogo vai dificultar pro Flamengo. Se tiver que vender, talvez prefira perder dinheiro e vender pro Palmeiras, né? Mas falando ainda do jogo, Zeca, o Barbosa fez a última partida aí pelo Botafogo, né? Chegou o 12º jogo, não pode mais jogar pelo Brasileiro, né? Na Sul-Americana pode. E ele finalmente falou, ele disse que ia falar, depois que tivesse tudo certo aí a negociação dele com o Palmeiras e tal, ele falaria sobre o assunto. Ele falou, e parece que ele revelou que recebeu uma ligação, né, falando que ele ia ter que ir embora e tal. Eu tenho as palavras dele aqui, é meio grande, eu tentei resumir, não consegui, vamos lá. No começo do ano, novamente, eu tinha propostas, inclusive de renovação do Botafogo. Eu sabia o momento do Botafogo que não era o melhor. Muitas coisas de fora, dívidas com o jogador e tal. Por isso, no ano passado, não renovei. Quis esperar para ver como avançava e que propostas tinha o clube, que projetos tinha o clube para saber se renovaria ou não. Eu decidi ficar, comecei a jogar. Quando chegou na metade do ano, perguntaram para mim por que eu não tinha renovado. Eu falei que a renovação estava parada porque eu precisava de segurança. A segurança de que eu precisava era saber que o clube ia brigar por coisas importantes, que não ia se desfazer de muitos jogadores e ficar parado jogando para não ganhar nada. Ele também queria segurança, cortando, né? Ele queria segurança de que ele não ia ser vendido como aconteceu com o Gregory, John, Savarino. Inclusive ele falou que o Savarino, ele sabe como aconteceu, ele conversou com o Savarino, sabe como tudo rolou. Ele falou que esperava essa segurança e o clube não pôde dar essa segurança para ele porque o clube precisa de dinheiro. A verdade é essa. E assim, eu entendo, por um lado, mas entendo também que ele optou pela não, como é que eu vou dizer, pela não renovação. Por quê? Meu irmão, qualquer jogador de qualquer clube do mundo, se ele tá no Botafogo, ele tá no Real Madrid, não interessa, ele pode ser negociado e chegar uma proposta boa, cara. Sim. Óbvio que, eu entendo que os lances do Savarino, do John, do Gregory nem tanto, mas Savarino, John, Jair, esses caras assim que foram pro Nottingham Forest, Savarino foi meio que botado de escanteio no Botafogo, mas esses caras tiveram um lance complicado, mas ele, na teoria, não. Ele só sairia, acredito eu, se ele renovasse, ele só sairia por uma boa proposta, né? Por uma proposta muito boa. Eu não passo pano pra ele, não. Entendo que o Botafogo vacilou com ele, mas entendo também que ele não renovou porque ele não quis. Pois mas a maior questão é essa, realmente, porque ele tá vendo os jogadores saindo. Sim. E aí, realmente, nisso eu dou razão pra ele, sim. Mas, cara, quero saber... Puxa, o Botafogo tava bem, né? Ganhou títulos. Sim. E agora? Continua com esse projeto? Não, beleza. Não? O Botafogo não tem... Ou vai sair mais uma galera e o time vai ficar fraco. Acredito que isso vai acontecer. Acredito que é o que vai acontecer. Só que o seguinte, se o Botafogo chegou junto com o salário que ele pediu, com o tempo de contrato que ele pediu, ele não renovou por quê?
Ah, porque vai sair, o time vai ficar fraco. Só que aí ele tá abandonando o barco também. Assim, eu entendo por um lado, mas entendo também que ele pensou nele. Entendeu? Aí ontem chorou, junto com a família depois do jogo, foi abraçado pelos jogadores e tal. Só que, cara, não dá pra passar 100% de pano pra ele. Mas realmente ele precisava dessa segurança. Mas segurança de quê? De quer brigar por título? Ele tem que estar lá pra poder brigar. Ele abandona o barco também e vai querer brigar pelo quê? Mas acho que não é só isso, né? Preocupação com a situação financeira do clube, né? Não se sabe, sei né? lá, tu tá passando muito pano pra ele. Não tô não. Eu acho que realmente, assim, é uma situação muito difícil, né? A situação porque parecia que ele queria ficar, mas ele queria algo melhor, né? Porque então é um ótimo vou te dar jogador, outro exemplo. Né? Se ele renova o contrato, o Botafogo mantém Danilo, mantém todo mundo. Eu falo Danilo porque provavelmente o Danilo vai sair. Ainda mais depois do início do jogo de ontem. Vai ser muito difícil ficar. Muito difícil ficar. Eu tô falando porque, assim, se ele joga ontem, completava o 13º jogo, ele não poderia mais jogar pelo Brasileirão. Mas, assim, beleza, ele aceitaria ser negociado pra Europa e ficaria no Botafogo se caso a Europa não viesse, certo? Aí vamos supor, igual o Barbosa. Se ele renova tal, fica todo mundo e chega uma proposta viajando aqui de um Real Madrid, ele não ia? Porque ele falou que o clube não podia negociar ele, e aí? Ou se chega o Real Madrid com dinheiro na porta, o Botafogo não vende ele, e aí? Entendeu? É a contramedida, mano. Tu pode ter, beleza, vou manter todo mundo pra tu ficar, Barbosa. Mas se chegar uma proposta de um clube grande lá de fora, tu também não vai. Eu não vou vender. Uma proposta boa, e aí? Você quer ou não? Exatamente, mano. É via de mão dupla. Pode acontecer, pô. Não, aí, aí o clube não vai te prometer que não vai te vender, mas também precisa de caixa, igual o Danilo, pô. Não vai vender o Danilo porque precisa de dinheiro, não vai vender o Danilo porque quer brigar por alguma coisa no ano. Mas e aí? E se não vende? E tá transfer ban, não pode registrar ninguém. O Botafogo precisa resolver a vida. Tem isso, né? Tá ferrado o Botafogo. A situação financeira tá ligado. Eu não queria estar na pele do... Eu entendo o Barbosa, foi pra um time que briga por tudo todo ano. Provavelmente vai montar se não for a melhor zaga do país, vai ser uma das. Porque ele é muito bom, o Gustavo Gomes é muito bom. Verdade. O outro que tem lá é muito bom, acho que é o Murilo, né? Uhum. Então, assim, vai brigar mais uma vez por títulos, vai pro líder do campeonato, mas... Eu não acho que é tão santinho assim por ir embora, não, mano. Na moral, não acho mesmo. Não, lógico, tudo tem seus dois lados, né? Mas eu entendo também. Uma pena, porque realmente o Botafogo perde mais um ídolo, né? Mas vamos ver. Já que eu puxei a parte da defesa, vamos falar de uma defesa aí que tem números de defesa de zona de rebaixamento, Zé? Vai ter que abrir o olho, Vasco. Rapaz, tá sendo questionado a defesa do time do Renato Gaúcho e, assim, deve ao mercado contratar urgente zagueiros e talvez precise de um zagueiro de nome, né, Zeca? Tomou-lhe uma no final de semana. Sim, tomou-lhe uma porrada de 4-1 do Internacional lá. Tudo bem, falando no Beira-Rio, jogo duro, ano passado tomou goleada lá também. Mas poxa, não é legal, né? Um time como o Vasco não pode tomar 25 gols em 16 jogos, Zeca. Isso é complicado demais. Não pode. É um sistema todo, entendo. O Vasco tinha muitos desfalques pro jogo contra o Inter. Mas o Renato insiste em algumas coisas. A torcida já tá pegando no pé do Renato por isso, né? A insistência dele. Ele é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo. Não tem jeito. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim. Além do time já ser limitado, né? O elenco, na verdade, ser limitado. Ele tem as teimosias dele que ele não abre mão. Certo? Mas, enfim, o Vasco, eu falei que o Vasco tem a defesa com números de Z4, porque de fato tem. Né? Os números são muito próximos dos times que estão lá dentro da zona de rebaixamento hoje. A Chapecoense, que é o Lanterna, tem 30 gols sofridos. O Remo, 27. O Corinthians, 18. E o Mirassol, 23. Então, você pegar os números, tá bem próximo, né? Renatão, os números e assim, falam. em pontos também, né? Não tá tudo muito perto da tabela hoje. Tanto o G4 quanto o Z4. G4 e Z4 estão muito próximos hoje, assim, em termos, né? Dá pro Corinthians, óbvio, com 2, 3 vitórias, se credenciar a briga. Vai depender de outros resultados, claro. Mas se credenciar a briga lá em cima. Como a gente vê, o Botafogo que tava lá embaixo, tá lá em cima agora. Por ele tá nessa. Tá tudo embolado. Tava na segunda página, voltou pra primeira agora. O Vasco tava na primeira, voltou pra segunda. E assim vai, meu irmão. Essa mudança de cadeiras aí, tirando os 3 primeiros, não tem ninguém que destoa tanto assim. Entendeu? A gente não tem um G4 definido. Muito provavelmente a gente não vai chegar pra Copa do Mundo com um G4 definido ali. Acho que os 3 primeiros vão ficar por ali mesmo. Entendeu? Óbvio que pode acontecer tudo
tudo dá errado depois da janela de transferências. Depois muita coisa pode acontecer. Assim como a gente tá falando do Botafogo perder jogadores, pode acontecer do Palmeiras perder também, Flamengo, Fluminense. Deles se reforçarem. E trazerem alguém que não dê certo, também pode acontecer. Mas, enfim, o Vasco precisa, de fato, se quer brigar pela Libertadores, como o Renato falou, brigar lá no Sul, quando for lá enfrentar a Inter, brigar fora de casa, contra o Palmeiras, contra esses times assim. Não pode tomar tantos gols. Sim. Não é nem só questão de gol, não pode perder, cara. São jogos que não se pode perder. Mas se tomar muitos gols, tu vai perder fica mais difícil. Né? Não, se fizer 4, se tomar 4, fizer 5, tá ótimo. Mas ele tem que ter super ataque, não é o caso do Vasco hoje, pelo contrário, né? Então, Zeca, mas falando ainda de Vasco, o Paulo Henrique, que saiu lá do jogo contra o Paysandu e tal, e queria muito fazer parte do jogo, pediu pra jogar contra o Internacional. Ele falou semana passada, vou jogar de qualquer jeito. Sim, a lesão dele é mais complicada do que se imaginava, né? O Renato até afirmou que ele dificilmente ele vai voltar aos gramados antes da Copa do Mundo, né? Só deve jogar depois da Copa do Mundo. Ele estava imaginando que seria de boa, que poderia jogar, mas o departamento médico, em momento algum, cogitou liberar o Paulo Henrique pro jogo, até porque ele fez exames, os exames apontaram lesão. Então, assim, ele podia até pro jogo, mas a chance dele agravar a lesão seria muito maior e iria pra Copa, se fosse convocado, ia chegar nos exames da seleção, muito provavelmente ia ser cortado. Assim... Mas ele queria jogar com dor mesmo e tudo, mas realmente, assim, ele não tem essa noção toda. Então, o departamento médico falou que não tinha como, né? É isso, Zeca. E falando de seleção brasileira e Flamengo, né, a gente pode falar do Pedro, né? O Pedro ontem fez o gol do empate do Flamengo, perdeu um outro embaixo das traves. Não, porque um cruzamento que a bola passou, ele não conseguiu chegar a tempo, né? Quem fala assim embaixo da trave parece que o cara tá... perdeu, chutou pra cima. Não foi isso. Mas, enfim, o Pedro fez mais um gol ontem e o Ancelotti estava lá, né? Deu uma cochilada? Deu uma cochilada durante o jogo? Não, o jogo foi movimentado, pô. Dessa vez ele cochilou, não. Teve jogo que ele cochilou, dessa vez não. Na entrevista depois do jogo, o Pedro falou, né? Que tá como é que se fala? Tá ansioso pela convocação, falou que vai acompanhar, que tá confiante também. Ele falou as seguintes palavras: fiz de tudo e continuarei fazendo, de tudo, primeiro para representar o Flamengo e depois a seleção brasileira. Ele deu uma puxada pro Flamengo também, óbvio, né? Que é quem paga o salário dele, mas ele, de fato, cara, subiu muito de produção depois da chegada do Leonardo Jardim. Muito. Sim, e não à toa hoje é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, chegou aos 9 gols e é o artilheiro isolado do Brasileiro. Ele tem... 19 gols em 29 partidas. 17 gols em 29 partidas, perdão. São bons números para um cara que não vinha sendo titular no início da temporada. Mas, pô, tem jogo pra caramba. Ele vinha entrando nas partidas e o Felipe cobrava dele coisas que o Leonardo Jardim não cobra, né? E participação em gols, eu não tenho dado aqui, Damon, ele podia ter pego. Mas ele participa muito de gols, participa muito das jogadas também, né? Não só dos gols, não só da assistência, como participa de jogadas. Bom garçom também. Sim. Mas ontem o Flamengo ficou em 1-1 com o Atlético Paranaense, num jogo que não foi muito bom do Flamengo. O Flamengo teve que improvisar peças, improvisou o Ortiz, Léo Ortiz, na volância, né? Jogou com o Saúl, que não tá longe do ideal. O Paquetá, que foi a surpresa, pra mim, eu achava que ele nem ia pro jogo, mas acho que o fator Ancelotti lá na Arena da Baixada fez o Paquetá jogar. Não tem dúvida, por isso que eu falei semana passada, ele vai ser. Sim, mas ainda eu não tinha essa informação que o Ancelotti ia pro jogo, fiquei sabendo depois do programa da gente. Isso eu também não sabia, mas assim, eu pensei na convocação mesmo. Né? Jogou com desenvoltura, tomou porrada, aconteceu de tudo ontem. Mas, assim, é aguardar agora. O Ancelotti vai convocar hoje, às 5 da tarde, a seleção brasileira, os 26 nomes. Tu acha que vai ter surpresa na seleção? Agora, falando de seleção, chega de Flamengo. Eu acho que não. A surpresa seria Neymar? Você acha? Acho que o Neymar não é surpresa, não. O Neymar, eu acho que... Se for, eu acho que o Neymar O Ancelotti falou, cara. Ele que melhor pessoa pra convocar ele, que ele tem os dados de tudo, né? De todo mundo. Então, ele já sabe quem vai, quem não vai. Eu acho que a maior surpresa pode ser no gol, sabia? Porque a gente tem o Alisson voltando de lesão, o John voltando de lesão, né? O Alisson não joga há um bom tempo e ainda não jogou. O Everton ganhou força também. O Everton do Grêmio agora, né? Isso. Sim, ganhou força. Ele que eu ia falar que pode ser a surpresa. Acredito que ele chame... O Alisson vai. O Alisson acredito que vai. Ele tá cotado para jogar a última rodada da Premier League lá. Mas... eu acredito que ele vai, de qualquer forma. Né? O goleiro é mais, de certa forma, é mais tranquilo, né? Mas aí é que tá. Quem que você levaria? Quem eu levaria? Alisson e mais quem? Pois é, né? Porque assim... Ederson tá mal. Bento tem uma falha que eu não achei falha, porque todo mundo falhou. Beleza, ele foi deslocado pelo zagueiro dele.
que pulou e esbarrou no braço dele, a bola bateu e passou, pô. Aquele gol de lateral? Foi o latereio, Ele grita, pô. Ele gritou, goleiro, sei lá. E vai na bola, o zagueiro corre pra trás e tenta cabecear a bola. Mas foi feio. Não, feio é sempre, Zeca. Como Vendo foi feio o Rossi assim, ontem. É feio. Como foi feio o Rossi ontem. Mas se você analisar friamente a jogada, cara, aquilo ali, o zagueiro desloca ele, pô. Aí tu imagina, tu tá tentando segurar a bola e o nego esbarra. O Rossi tentou se justificar também, que teve um leve desvio. Tal, que ele escolheu errado, não deveria ter tentado encaixar. Todo mundo justifica, e tal, né? Mas ele falou que se os grandes erram. Ele admitiu, falou que se os grandes erram, quem dirá ele, né? Ele pode errar também. Faz parte, acontece. Ele prometeu melhorar. Mas é isso, realmente assim, a expectativa é grande. Sim, né? eu acho que vai ter surpresa. Muita gente vai ficar surpresa aí com o goleiro cara, pode ter um Thiago Silva aí, será? Pode ter. Não foi convocado nenhuma vez pelo Ancelotti. Mas o Ancelotti elogiou muito ele. Sim. E assim, tá na pré-lista. Eu acho que pode acontecer. Eu sinto falta do Alex Telles na pré-lista. Eu acho que se tivesse Alex Telles, talvez o Alexandre rodasse, cara. Tem jogado nada. Não tá legal mesmo, não. Mas acho que vai. Vai pela falta de opções. Escassas. É um cara que defende bem, assim, já que o Brasil vai ser muito ofensivo. Não vem defendendo, não, amigo. Não vem, não. Bom, pelo menos defendia, né? Ano passado defendeu bem. Esse ano. Tem que continuar. Não é sombra do jogador que foi ano passado. Esse ano, não. Mas assim, na visão da Ancelotti, né? O cara é o cara que defende legal, então deixa a galera aí pra cima, né? Agora, vamos ver, né, Leva cara? Pedro? Pois é, tem o Pedro também. Pedro, Ryan. Eu levaria o Ryan, cara. Até falei com o Duda Bahia. Tem uns caras que costumam ser convocados aí que eu deixaria fora. Martinelli. Falei com o Duda mais cedo. Concorrência grande ali, né? No ataque. Sim. Essa é a questão, mas o Pedro merece. Cara, eu acho que o Pedro... levaria. Eu acho que o Pedro faz o diferente, né? Tem ele, Igor Thiago, o João Pedro, né? Que talvez sejam os centroavantes da lista. Tem o Igor Jesus também, né? Eu acho que o Igor Thiago tá na frente... O João Pedro tá convocado e o Igor Thiago tá na frente dos outros. Igor Jesus, Pedro. Eu gosto muito do Igor Jesus também. Mas o Pedro faz diferente de todos eles. O Pedro é o único que tem mais capacidade, assim, de tirar um coelho da cartola, do nada, um passe de letra. Não digo nem em gols, não. Digo mais em participar pro ataque, entendeu? Ele segura bem a bola quando é preciso. Ele pode potencializar o Vinícius, né, cara? Ele pode, com essas... O pivô que ele faz, né? Ele faz muito bem o Igor Thiago pode fazer também, o Igor Jesus também, sabem fazer, mas eu acho o Pedro mais completo nesse sentido. Mas eu gosto muito do Igor Jesus. Se não fosse o Pedro, eu levaria o Igor Jesus, não o Thiago. O Thiago é muito bom, faz gols e tudo mais, né? Bate bem pênalti, mas eu gosto muito do Igor Jesus. Acho que ele contribui muito pro jogo, pro time. Bom que, assim, o Brasil tá com dúvidas boas, porque há pouco tempo falava, rapaz, o ataque tá complicado. Eu acho que o problema maior do Brasil são as laterais, cara. E talvez o sistema de jogo, porque... O Casemiro não aguenta tinha que ter alguém mais presente com ele ali. Sei lá, o sistema defensivo acho que falha. Em jogo grande, a gente viu contra a França, por exemplo. Em jogo contra time grande, o Brasil sofre muito, né, cara? Sofre muito. Vamos ver. Eu levaria o Léo Ortiz pra fazer o meio, já que ele não chamou outra. É só o Fabinho. O Fabinho também já tá com uma idade avançada. A gente não acompanha tanto. Léo Pereira fez bonito ontem também. Léo Pereira foi muito bem. Eu acho que o Léo Pereira carimbou a vaga. O Léo Ortiz eu brinquei, mas o Léo Pereira acho que carimbou a vaga. Lançou pro Bruno Henrique, né? Aquela jogada do gol. Eu acho que sim, foi muito bem o Léo Pereira ontem. Eu levaria o João Gomes, cara. Tá na pré-lista. Eu levaria ele pra fazer a sombra do Casemiro ali, porque ele pode cobrir muito campo em jogo de correria, talvez ele ajude. É verdade. Ajudasse. Bom, vamos ver o que o Ancelotti... Quem sou eu na fila do pão, meu amigo? Minhas opiniões servem de Vamos ver o que o Ancelotti decide. Agora, em relação ao Neymar, eu acho que ele vai porque... tem esse apelo público e tem uma coisa também. O Ancelotti gosta de ouvir os jogadores. Então o Casemiro falou, não, a gente precisa do Neymar. Quem convocou o Fabinho na última vez aí foi o Casemiro, né? O Casemiro que falou que tinha que levar o Fabinho e tal. O Casemiro convocou. De fato, o Casemiro é um dos braços direitos, porque ele tem mais de um braço direito, né? Tem o Casemiro, tem o Danilo, talvez o Alexandre, do Ancelotti. E pode ser sim que isso coloque o Neymar na Copa aí, que seja a fala do Casemiro. Mas... vamos ver, quem fala é o homem, ele falou que não tem ninguém melhor que ele pra saber, porque ele tem os dados de todos os jogadores, de tudo, né? Vamos ver. Fato é que tá muito próximo, né? Hoje, daqui a pouquinho convoca. Que dia que a seleção tá aqui mesmo? Dia 27. A partir de 27, 28, 29, né? Acho que 30 também. Até dia 30. 10h31 pra jogar, né? Porque, isso aí, o jogo vai ser no Maracanã. Sim. Né? Esse amistoso. Então vai ser tranquilo. Vamos ver, fortes emoções hoje. Vamos ver. Amanhã a gente fala mais da seleção, da lista, óbvio. Aí vai ter jogo do Fluminense, a gente vai falar também.
E o que desce, porque hoje a gente já estourou o tempo e muito, né? Falei que ia falar até 1h30, quase. Parabéns. Beijo, Ana, quase. te amo. Quase. Valeu, Zequinha, abraço, tamo junto. Valeu. Esporte Terê FM.